Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Sandro Baracho, sou professor de língua portuguesa, sou ex-militar, sou ex-fuzileiro do Exército, tá? Sou um ex-fuzileiro do ar, da Brigada de Aviação do Exército, em Taubaté e na Amazônia. Hoje eu venho trabalhando com gramática da língua portuguesa, para tentar recrutar novos soldados para o Exército Brasileiro, até mesmo para a polícia, né? Mas vai dar tudo certo. Hoje, a nossa aula é sobre crase, certo? Não é nada que assusta. Uma pessoa que morre de medo, fala em crase e entra em choque. E não tem nada disso. A coisa não funciona assim. Primeiro, o que é crase? Crase, fusão de dois As. A mais A igual um A, com acento virado para o lado esquerdo. É só isso. Tenta ver a crase como coisa nenhuma. Para de dar esse ibope para ela de que ela é problemática, ela é difícil. Não tem nada a ver. Eu espero que todos vocês já estejam com lápis, caneta e o caderno aberto. Tá ok? Acredito que isso já esteja acontecendo. Eu vou ditar 3 frases. Eu quero que vocês anotem, certo? E vou fazer uma pergunta em cima delas. Se há ou não há a possibilidade de haver crase nessas frases. Para cada frase que você escrever, pule 3 linhas. Porque na sequência eu vou te dar a explicação do que aconteceu. Aí você vai poder anotar a sua explicação debaixo da oração pertinente, não é? E vai levar com você essa apostila que você vai fazer hoje aqui, a respeito de crase. Tá legal? Então vamos lá, vou mandar para vocês a primeira frase básica, coisa mais simples do mundo, certo? Tranquilinha. Vou à casa de ferragens. Anotem essa frase por 3 linhas. Vou à casa de ferragens. Muito bem? Está anotado? Acredito que sim. Muito. Legal. Então vamos lá. Pularam 3 linhas? Vou ditar mais uma frase. Vou à casa de Maria. Olha só, tudo muito simples. Por que essas frases são simples, assim, tão curtas, você chega na hora da prova, vem aquelas coisas gigantes? Porque tudo aquilo gigante não interessa. Interessa o que vem antes da frase e o que vem depois. São as 2 palavras que interessam. A palavra que veio antes e a palavra que veio depois. Não adianta você esquentar a sua cabeça com uma frase de 2, 3 linhas. Não, isso aí não tem nada a ver. Fica tranquilo. Vou à casa de Maria. Colocaram? Pula 3 linhas. Vamos andar mais um pouquinho. Vou à casa de Pedro. Pronto. 3 situações básicas que toda hora aparecem em concurso. Por quê? Por causa da palavra casa. Casa é o problema. O problema aí não é a crase, é a palavra casa. Você tem que entender que para aprender crase, você tem que interpretar texto. A palavra tem que ter um contexto. Se ela não tiver um contexto, ela não bate. A primeira frase foi, vou à casa de ferragens. Casa de ferragens, o que seria uma casa de ferragens? Vou te dar a explicação a respeito dela. Casa de ferragens é uma loja, ela não é uma moradia. Eu só posso usar crase diante da palavra casa se essa casa for uma moradia, uma residência. Por isso, vou à casa de ferragens, vou à casa de tijolos, vou à casa de pães. Não tem, nunca haverá crase, porque não são moradias, não são residências, ok? Agora é o seguinte, vou à casa de Maria, vou à casa de Maria, tudo conspira para que tenha uma crase. E veja bem, vou à casa de Maria é uma residência, uma moradia, então é obrigatório o uso da crase. Maria, substantivo feminino. É um substantivo próprio feminino. Nesse caso, a crase ainda é facultativa, não é nem obrigatória, porque Maria é um substantivo próprio feminino. Nesse caso, a crase é facultativa. Vou à casa de Pedro. Vou à casa de Pedro. Moradia, residência... É facultativo? Não, não é. É proibido. Por quê? Porque Pedro é um substantivo próprio masculino. E diante de substantivos próprios masculinos, é proibido o uso da crase. Certo?
com algumas exceções que a gente vai ver lá na frente. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Então, eu acho que ficou claro, né? Vou à casa de Ferragens, não tem crase, porque não é uma moradia, não é uma residência. Vou à casa de Maria, a crase é facultativa. Por quê? Porque Maria é um substantivo próprio feminino. Vou à casa de Pedro, proibido o uso da crase, porque Pedro é um substantivo masculino. Espero que vocês tenham anotado isso, porque não para aqui não. A coisa ainda vai andar. Vai andar pelo menos aí até umas, quem sabe até às 13 horas, 14 horas, 15 horas. Toda vez que se fala em horas, eu sou obrigado a usar crase. Se eu for sair às 13 horas, eu tenho que ter crase no as. Se eu for chegar às 12 horas, eu vou ter que colocar crase, é obrigatório, porque eu estou indicando horas. Mas se eu falar assim, chegaremos a uma hora qualquer, aí não. Aí eu não indiquei horário, não está determinado esse horário. Eu não tenho hora para chegar, eu vou chegar a uma hora qualquer. Se eu falasse, vou chegar a 1 da tarde, beleza, teria crase. Mas a uma hora qualquer, proibido o uso da crase. Certo? O horário tem que estar discriminado, determinado, explícito, totalmente na sua frente. Agora, ele titubeou, já era, não tem crase não. Tá? Crase é fácil, crase é sossegada. Tem outras situações onde a crase aparece. Um dos maiores problemas da crase é aquilo que eu falei, a interpretação de texto. Por exemplo, quando você pega a palavra terra, terra é uma das palavras que mais perturbam o rapazinho na hora que ele vai fazer a prova dele. Por quê? Porque se ele não interpretar o que quer dizer essa terra, ele vai errar. Veja bem, olha só, anote isso aí. O marinheiro voltou à terra. Certo? Vamos fazer uma outra. O astronauta voltou à Terra. Olha que interessante. Vamos do marinheiro de novo, ó. O marinheiro voltou à terra de seus pais. Veja que interessante. O marinheiro voltou à terra. Quando eu falo que o marinheiro voltou à terra, que terra é essa? O que eu entendo por terra quando eu falo o marinheiro voltou à terra? Pô, básico. Porto. Praia. Né? Eu penso, o marinheiro estava em alto mar e voltou à terra, retornou à terra. Então o que ele fez? Ele veio para o porto, ele veio para a praia. Toda vez que a palavra terra tiver sentido de porto e praia, proibido o uso da crase, nem de brincadeira, não chega nem perto. Não tem crase. Por quê? Por causa da palavra terra, que tem o sentido de porto e praia. Isso é interpretação de texto. É nisso que você tem que ficar ligado. Não adianta ficar, eu vi, eu imaginei, eu pensei, porque determinou, pode estar determinando algo errado. O astronauta voltou à Terra. Que terra seria essa agora? Pô, terra para astronauta, planeta, né? Vamos pensar assim, tá? Planeta Terra. Então, quando a palavra terra tiver sentido de planeta, é obrigatório o uso da crase. Ok? O marinheiro voltou à terra de seus pais. Mas estamos com o marinheiro novamente. Só que agora terra tem um sentido diferente. A terra de seus pais, sentido de lar, terra natal, certo? Local de nascimento. Ok?
Então agora o marinheiro voltou à terra de seus pais, essa terra tem sentido de lar, terra natal, local de nascimento. Então, obrigatório o uso da crase. Alguma dúvida? Se tiver dúvidas, por favor, mande, tire suas dúvidas. A gente gosta disso, a gente gosta que pergunte, a gente gosta que explore a aula, porque daí sim, aí ela fica muito melhor, porque a gente consegue ir ajudando vocês de alguma maneira, tá? Porque fica meio um pouco difícil, né? A gente não sabe se você está pegando ou não, então é importante que você se manifeste, tá? Você tem aí a sua linha de acesso, tem o canal para você poder se manifestar, tirar sua dúvida, fazer sua pergunta, também acrescentar algo se quiser. Esse é o momento, tá? Então, tudo bem até aqui, eu acredito que deu para entender, né? O problema da palavra terra. É o mesmo caso da palavra casa, né? Terra e casa tem esse probleminha. A mesma coisa acontece com a palavra distância. Olha só. Palavra distância. Tá? Distância. Quando eu vejo a palavra distância, por exemplo, uma frase que é comum a gente vê. Mantenha-se à distância. Né? Mantenha-se à distância. Beleza. Mantenha-se à distância. Vai ter crase? Não, não vai ter crase. Por quê? Porque eu não tenho, vamos pensar assim, vou colocar aqui, ó, 500 metros. Certo? Ó, uma distância definida. Então, para que eu use crase diante da palavra distância, eu preciso da distância definida. Se fosse, mantenha-se a distância de 500 metros, aí sim, eu sou obrigado a utilizar a crase. Agora, se eu não tenho uma distância pré-definida no contexto, sem chance. Não vai acontecer crase. Ok? Espero que tenham entendido, que estejam pegando aí a situação até o momento. Tá legal? Eu vou apagar esse lado aqui para a gente poder escrever mais um pouquinho. Gostaria muito que vocês respondessem a chamada agora, nesse momento. Eu acho que ela já está sendo efetuada, né? Por favor, respondam agora. Passa. Deixa eu tirar o mais pesado. Mas, não, mas todas são assim mesmo. Agora vai. Aí. Mas todas são assim, viu? Não muda nada. Só muda a escola. A lousa continua sempre a mesma. Continua? Então vamos lá, agora vamos ver a palavra, ou em um sentido com outras palavras. Por exemplo, uma situação, eu vou falar para vocês situações onde não haverá crase. Certo, meu? Vamos pensar. Caminhos de volta, caminhos de ida. Por exemplo, veja bem. Vou a São Paulo. Beleza. Professor, tem o crase? Não tem o crase? São Paulo não é uma palavra masculina, então não pode ter crase, né? Não esquece agora esse papo de palavra masculina. Quando a gente está falando de cidade, país, estado, não tem masculino e feminino, certo? Isso aí já você isenta. Aconteceu, estou aqui com a prova na mão, e agora o que eu faço? Chegou, o negócio está aqui, veio a prova, está aqui, vou a São Paulo. E aí, tem crase ou não tem crase? Como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que é. Agora eu preciso descobrir. Faz o raio do caminho de volta. Faça isso. Vou a São Paulo, faz a volta. Volto de São Paulo, certo? Se eu fui para São Paulo,
uma frase trazendo de volta seria essa, volto de São Paulo. Só que quando eu faço esse caminho de volta, o que que acontece? Aparece isso aqui, ó. Esse de, que nós chamamos de preposição. Tá? O que é uma preposição? Preposição nada mais é do que uma palavra invariável que une uma oração a uma outra. Tá, besteira, não precisa saber muito disso. Mas você precisa saber quais são as preposições. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Com, até, em, ante. Tudo isso é preposição. Então, quer dizer, você viu esse tipo de situação, você já tem que começar a pensar diferente. Há preposições no texto. Com, em, até, ante, per, por, tá? Entre, né? Não do verbo entrar, mas sim de estar entre alguma coisa, estar entre nós, estar entre alguém. Então tá, aqui eu tenho alguns exemplos de preposições. Existe um número bem maior. Mas como é que funciona o lance da crase? Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Quando eu faço o caminho de volta, se surgir a preposição de, quer dizer que não tem crase. Não haverá crase. Faça esse caminho de volta. Quando é que eu vou fazer isso? Quando o desespero bater, campeão. Chegou lá, fui para lá, voltei para cá, fui não sei para onde. Tem crase ou não tem crase? Faça isso. Faz o caminho de volta. Ele vai te dar a resposta. Se apareceu de, pronto, não tem crase. Ah, professor, mas se aparecer outra preposição, do tipo da, né, ó. Aqui, ó. Vou a Bahia. Beleza, faz o caminho de volta. Volto, né, no caso. Da Bahia. Agora, a preposição que surgiu é da. Certo? E quando essa preposição aparecer, obrigatória a crase, parceiro. Não precisa nem pensar. Joga ela ali que está tudo certo. Não tem erro. Você tem que ficar atento. Tem uma que é um clássico da pegadinha do concurso, certo? Que é, vou à França. Essa parece que é concurso, vestibular, para tudo. Vem. Enem. Meu, não sei. Parece que o pessoal se apega nessa frase. Vou à França. Mas eu sei por quê. Mas eu sei por que eles se apegam nessa situação. Porque eu vou à França. Aí, quando eu falo para o cara, faz o caminho de volta. Voltei da França. Tem crase? Não, não tem. Sabe por quê? Porque você não volta da França. Você volta de França. Por quê, professor? Porque você não estava na França. Você estava em França. Então você volta de França, não dá. Certo? A mesma coisa acontece com Franca, interior de São Paulo. Você volta da Franca? Não, você volta de Franca. Não é isso? Então, é o que acontece. A mesma coisa é aqui. Então, quando isso acontecer na sua prova, não abraça, não. Você volta de França. Proibido o uso da crase nessa situação. Tudo bem? Não é bicho de sete cabeças. Pode mudar em algum momento, por eu ter França, Bahia, São Paulo, e acontecer de ter uma crase, mesmo sendo São Paulo, mesmo sendo França? Pode. Pode sim. Se entrar uma locução adjetiva. Aí vem a miséria. Porra, professor, já terminou de desandar. Agora tem que saber a locução adjetiva? Locução adjetiva. Vou te dar uma luz. Esquece de locução. Pensa só no adjetivo. Adjetivo, característica. Homem alto, mulher bonita, cadeira preta, camisa amarela. Não é isso? Característica. Isso é adjetivo. Olha só o que pode acontecer se entrar uma locução adjetiva. Tá, professor, mas como é que eu vou reconhecer uma locução adjetiva? Fácil. Vamos pensar assim. Dos grandes poetas. Beleza. Aqui
eu tenho uma preposição. Aqui eu tenho o grande, um adjetivo. Certo? Se eu tenho preposição seguida de adjetivo, eu tenho o que nós chamamos de locução adjetiva. Certo? Eu tenho uma locução adjetiva. Quando? Quando eu tenho preposição mais adjetivo. Certo? Agora eu vou colocar aqui, vou completar essa frase. Ó. Vou à França. Opa. Vou à França. Dos grandes poetas. Beleza, agora ficou ali. Vou à França dos grandes poetas. Faz o caminho de volta que você vai ver que mudou. Agora eu volto da França dos grandes poetas. Agora sim, certo? Se eu digo que vou à França dos grandes poetas, é obrigatório o uso da crase. Por quê? Porque eu volto da França dos grandes poetas. Tá? Então passa a ser obrigatório. A mesma coisa pode acontecer aqui com São Paulo. Ó, vou a São Paulo, volto de São Paulo, não tem crase. Mas vamos fazer diferente? Vou a grande São Paulo. Faz o caminho de volta, volto da grande São Paulo. Viu como mudou? Vou a São Paulo, não tem crase. Mas quando eu vou a grande São Paulo, aí passa a ter crase. Por quê? Por causa da locução adjetiva aqui, ó. Certo? Da grande São Paulo. Então não esqueça, preposição mais adjetivo, locução adjetiva. Diante de locução adjetiva, obrigatório o uso da crase. Não tem para onde eu correr. Eu tenho que fazer uso da crase. Dúvida? Se tiver, essa é a hora. Manda que eu estou doido para responder. Tá? Posso apagar aqui um cantinho da lousa? Pessoal, quero pedir para vocês que tirem um print, né? Uma foto, sei lá. Dá o seu jeitinho. Copia legalzinho o que está na lousa aí para a gente poder acelerar, tocar para frente, ver outras situações onde a crase vai aparecer, tá? Posso apagar? Aqui. Vou daqui para lá, aqui de baixo. Vou deixando ainda um pouquinho na lousa, porque é bom que eles vão. A gente vai falando de outras situações, eles vão comparando ainda. Vou apagar essa parte aqui. Você viu que a coisa muda, né? Do nada. Né? Tudo bem, pessoal? Vamos agora dar uma olhadinha numa situação aonde, né, pode surgir uma tremenda dúvida. Como eu havia falado para vocês, nós temos essa proibição da crase diante de palavras masculinas. Mas em algum momento elas são aceitáveis. Por exemplo, vamos colocar aí no caderno. Gosto de
bife à milanesa. Certo? Gosto de bife à milanesa. Tá. Beleza. Vai crase? Vai crase. Ah, vai crase porque é milanesa. Porque milanesa é uma palavra feminina. Não, não tem nada a ver. Agora a situação é outra. Vai ter crase? Vai ter crase. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Gosto de bife à milanesa. Então quer dizer que esse bife, ele tem um estilo que é feito em Milão, certo? Estilo, tá? Ele é estilo milanês, né? Uma região na Itália, que chama Milão. Os caras inventaram esse bife passado na farinha, chamaram de milanês. Aí que quando ele chegou, nós já chamamos ele de bife à milanesa. Então é estilo, tipo, né? Moda, tá? A moda de alguma coisa, né? Então o que que eu tenho aqui? Gosto de bife à milanesa. É obrigatório o uso da crase. Toda vez que você tiver uma situação dessa, moda, tipo, estilo, já era. Você vai usar a crase. Não tem pra onde correr. É obrigatório o uso da crase. Tá? Professor, mas veio uma diferente. Olha só. Ela usa sapatos a Luís XV. Certo? Ela usa sapatos a Luís XV. Professor, agora não vai rolar, né, meu? Porque agora não pode. Não pode porque Luís XV é substantivo próprio masculino. Não. Vai rolar. Vai rolar porque é o seguinte, ela não está dizendo que ela usa um sapato do tipo do cara lá, o Luís XV. Não é isso. Ela está querendo dizer que ela usa um sapato à moda. Tipo. Estilo. Certo? Luís XV. Tá? Luís XV lançou uma moda de um tipo de sapato e as mulheres costumam usá-lo. Então ela usa sapatos a Luís XV. A mesma coisa, mesmo sendo um substantivo próprio masculino, ele aceita sim a crase. É obrigatório o uso da crase nesse esquema. Tá? Muitas situações acontecem desse jeito. Interpretação de texto. É o que você tem que focar. Porque veja bem, ó, onde que pega? Olha como uma crase pode mudar todo o sentido da frase. Escrevo a Machado de Assis. Escrevo a Machado de Assis. Se eu não coloco crase, eu estou dizendo que eu escrevo uma carta, um bilhete, um e-mail para o Machado de Assis. É isso que eu estou falando, que eu vou mandar alguma coisa que eu escrevi para ele. Certo? Agora, quando eu coloco a crase, eu estou querendo dizer que eu escrevo a moda, tipo, estilo Machado de Assis, assim como ele. Vamos lá, eu tenho tendências machadianas, é assim que o povo de letras diria, tendências machadianas, é o que eu tenho. Você entendeu? Se eu não coloco a crase, o sentido muda. Muda totalmente. E é nisso que a gente tem que ficar esperto. Não podemos vacilar quanto a isso. Certo? O maior problema, vocês viram aí, ó, palavra distância, palavra casa, palavra terra. O maior problema dessa situação é a interpretação de texto. Não adianta, eu vi a palavra casa, então tem. Eu vi a palavra terra, então tem. Não, não é assim não. Leia a oração, leia a frase, o período, vê o que ele está dizendo, qual sentido é dado. Igual aqui, ó. Você viu, se não colocar a crase, você está mandando um bilhete para o Machado de Assis, psicografado direitinho, mas está mandando. Certo, meu? Agora, quando você coloca a crase, você está querendo dizer que você escreve a moda, tipo, estilo Machado de Assis. É uma coisa totalmente diferente. Tá? Beleza. O pessoal está falando até que
Como é que é? Oh, mas aí sim, meu, aí sim, mas eu ainda estou sentindo falta daquele calor humano, mas está limpo. Tudo bem, você está entendendo. Você está falando para Corumbá, para Rondonópolis, Santos, Recife, Bacabal. Pô, aí é legal. Então a responsabilidade aumenta. Cada vez a responsabilidade aumenta. Que legal, que legal, que legal mesmo. Pessoal, pô, o Brasil todo aí ligadão. Vamos lá, vamos tentar fazer o melhor então. Vamos, vem comigo, cara. Manda a sua pergunta, não tenha medo, nós estamos aqui para te ajudar. Para onde você quer ir, a gente tem um jeito de te levar, mas você tem que ajudar também, tem que colaborar, faz a sua parte. 50% do seu sucesso está na nossa mão. E os outros 50% na sua. Que é você que vai marcar o X lá na hora. Então, explora a gente, aproveita, tira suas dúvidas. O pessoal aqui tem competência para isso. Não é todo mundo igual a mim, não. O pessoal aqui tem competência. Não é todo mundo igual a eu, não. Certo, meu? Mas fica tranquilo, você vai ver só. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos tocar um negócio. Escreve aí no caderno. Rezo a Nossa Senhora. Pode colocar aí. Vamos ver como é que fica a situação da crase diante de uma frase dessa. Tá? Bom, eu não vou nem escrever. Vou escrever para não dizer que não. Certo? Rezo a Nossa Senhora. Ok? Tá lá. Mas me diz uma coisa. Tem ou não tem crase? Não, não tem crase. Nossa Senhora não tem crase. Por que não tem crase? Porque toda vez que você se referir a santas, independente de quem é a santa, eu falei Nossa Senhora porque eu também não conheço tanta santa assim para ficar citando, né? Mas rezo a Nossa Senhora, vai ter crase? Não. Rezo a Nossa Senhora de Fátima, qualquer santa. Toda vez que se referir a santas, não se faz uso de crase. Não há essa necessidade. Tá legal? Não precisa fazer. Vou até tirar que é para que você já sabe disso, não tem perigo de se confundir. Tá? Mas toda vez que você se referir, toda vez que a referência for a santas, não. Pô, professor, como é que eu vou saber se é santa? Não sei, cara. Aí, certo, meu? Eu conheço, como eu te falei, uma, tá aí. Duas, é a mesma, que por sinal é a mesma, só muda de nome de acordo com o lugar, certo? Mas, fica esperto, toda vez que se referir a santas, não vai haver o uso da crase. Quando se referir a santos, menos ainda, porque são masculinos, então isso não há possibilidade de acontecer. Tá legal? Tudo bem? Mas vamos ver uma outra situação, tá? Vou à festa. Oi. Dá 15 segundos para ele responder nos comentários se tem ou não. Fala que tem que responder. O vou à festa? Por favor. Bom, agora eu quero saber o seguinte. Vou à festa e vou a festas. Os dois têm crase? Só um tem crase? Ninguém tem crase? Só que é o seguinte, para mim sim, não é resposta, sabe? Eu gosto de saber por quê. E quando você não sabe por quê, você não sabe nada, cara. Você tem que saber por quê. 15 segundos para responder essa. Estou aguardando a resposta. Já tem uma pessoa, é o Patrick de Rondonópolis, já respondeu sim todas. Todas, ele acha que todas têm. Vai citando o nome deles na cidade. Tá. Como é que é o nome do cara? Patrick de Rondonópolis. Então, o pessoal de Rondonópolis está ligado aí, tá ligeiro. Já estão respondendo, o Patrick já se manifestou aí. Obrigado, hein, Patrick? É bom saber que você está com a gente, não estamos sozinhos, não. Legal mesmo. Bom, você disse que todas têm, no caso, as duas. Isso. Mas vamos pensar um pouquinho, hein? Deixa eu te explicar, Patrick, o que acontece aqui. Meu campeão. Ó, vou à festa. Esse tem crase. Esse tem. Por quê? Porque é uma festa específica, Patrick.
Eu vou à festa, é uma festa que os meus amigos que trabalham comigo me convidaram. Eu vou àquela festa. O Kleber Júnior também falou de Corumbá, falou que também é as duas. Olha, rapaz, tem um caboclo aí de Corumbá dizendo que são as duas também. Kleber, eu estou de olho em você. Estou de olho em você, Kleber. Certo? Escuta aqui, caboclo, presta atenção. Ó, vou à festa, tem crase, porque é o seguinte, é uma festa específica, é uma coisa certa, você sabe onde é, já vai direto para lá. Beleza, é específico, especificou, certo? Já era. Agora, quando eu falo que vou a festas, aí não. Ah, porque está no plural? Não, porque está no plural. Porque está generalizando. Quando eu generalizo, eu não uso crase. Tá certo? E isso não acontece. Quando eu estou generalizando, eu não posso usar a crase. Certo? Ah, eu vou a festas, não tem crase. Ah, eu gosto muito de ir a praias, não tem crase. Por quê? Porque eu estou falando de todas as praias, de qualquer praia. Agora, quando eu falo eu gosto de ir a tal praia ou aquela praia, aí é obrigatório o uso da crase. Por exemplo, o aquela, né? Nós costumamos usá-lo com crase em algumas situações, tá? Vou pegar aqui um exemplo legal para você. Ó, se liga aí, Corumbá. Ó, Rondonópolis, vamos lá, Patrick, o pessoal de Recife também tá aí, né? Ó, presta atenção, vou pegar um aqui, legalzinho, curta, rápida, acabou com entender fácil, tá? Vou à festa, você já entendeu. Tem crase, porque é uma festa específica. Vou a festas, jamais. Generalizei, não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Generalizou, não tem. Tudo bem? Legal. Agora o aquela. Ó. Vou a aquela praça. Vou àquela praça. Patrick, responde para mim, Patrick. Tem crase no aquela? E por quê? Estou esperando. Vou te dar 15 segundos. Vou falar dele já. Nas festas ele acertou. Bom, o nosso querido e amado amigo Tauan Carvalho foi bem ali no lance das festas, hein? Estava olhando ali no chat, estava chegando ali as mensagens, a gente está vendo que o Tauan foi muito bem. Mas e aqui, Tauan? Já desenrola essa também? Já está na pegada mesmo? Bora. Me ajuda aí. Vou àquela praça. Tem. Se tem, porque tem. Se não tem, porque não tem. Isso é o que eu quero saber. Eu quero saber o porquê. O sim e não, para mim, não responde nada. Vamos lá? Vamos lá, gente, ó. Aqui eu consigo perceber a contração dos dois As. Que a gente fala, a crase é a contração de dois As. Tauan, fiquei sabendo que você respondeu. José Rogério. José Rogério. Diga, José. E o Patrick também. Patrick também está se manifestando. Virou briga esse negócio, hein? Vai lá. O José Rogério falou que eu acredito que tenha, pois é uma praça específica. Maneiro. Certo. Agora o Patrick falou assim, ó. Repetiu o que ele falou. Bom, você acha que é uma praça específica e que tem. Agora o Patrick falou, deixa eu ver aqui. Sim, porque fala da praça que ele quer. Bom, o Patrick também acha que é uma coisa assim meio que predestinada, né? Certo? Que, pô, fala da praça que ele quer. Quer dizer, ele quis dizer que também que ela está ali, né, sendo apontada legitimamente, então ela deve haver crase. Não é esse o caso. O caso real... Tem crase? Tem crase sim, vocês estão corretos, a observação é essa mesmo, existe essa crase. Mas por que ocorre essa crase, né? O que leva essa crase a acontecer? Porque aqui eu tenho realmente a contração dos dois As. Olha só, vou a
mais aquela, né? Vou a aquela praça. Se eu fosse usar o a para depois colocar o aquela, eu ia ter que ter crase no a e depois colocar o aquela sem crase. Então, o que acontece? Eu aproveito essa contração dos dois as, né? Não é a contração de dois as, a crase? A mais a? Então, e faço isso. Vou àquela praça. Ok? Vou àquela praça. Aquela. É o que você falou. É uma praça que está ali, já escalada, que eu vou para lá, que está pré-determinada, já predestinei que eu vou para aquela praça, é lá que eu quero estar. Beleza, legal. Só que nunca esqueça dessa contração de A mais A. Tá legal? Eu quero ditar mais duas para o povo lá de Corumbá, de Recife também. Desenrola essa aqui. Estou a caminhar todos os dias. Faz ela para mim. Estou a caminhar todos os dias. Quero ver o que vai dar. Vou colocar ela aqui, tá? Para dar uma força. Então vamos lá. Estou a caminhar todos os dias. Pode ser? Vamos lá, ó. Balãozinho para curtir. Vamos nessa. Vai. Vamos lá, Patrick. Vamos lá, Corumbá, Recife. Patrick já respondeu, hein? Já, Patrick. Oh. Que não tem. Por que, Patrick? Quer saber por quê? Me diga. Pessoal, responde antes do Patrick. Não deixe ele responder. Responde antes dele. Vamos, correto. Aí, ó, José Rogério, ele é de Corumbá, falou assim: acho que não terá por ter sentido de gerúndio. Ah, o José Rogério acha que não vai rolar porque ele viu um gerúndio ali. Zé Rogério, deixa eu te dar uma luz primeiro. Gerúndio, certo? Gerúndio seria andando, falando, caminhando, cantando, fazendo, correndo, rindo, saindo. Você entendeu? Excedendo. Tudo terminado com ando, endo, indo, onde, undo, é gerúndio. Não é o nosso caso aqui, mas tudo que eu falo terminado com ando, endo, indo, onde e undo, no caso, verbo. Certo? Patrick também respondeu, tá? Ótimo. Acho que não, porque não faz sentido. Mesmo a frase. O Patrick já disse que acha que não, porque não faz sentido a frase, mas a frase faz total sentido, cara, porque lá em Portugal é assim que se fala. O português tem que ser falado assim, Patrick. Numa próxima aula sobre pronome, certo? A gente vai ver isso daí. Mas é assim que se fala assim, ó. Estou a caminhar todos os dias. Opa! Estou a caminhar todos os dias, tá? Só que aqui é o seguinte, ó. Você presta atenção. Caminhar é verbo. Certo? Caminhar é verbo. E eu não uso crase diante de verbos. Certo? Verbo? Sem crase. Tá certo? Ó? Não se usa crase diante de verbos. Estou a pensar, estou a caminhar, estou a ver. Nunca vai rolar um verbo. Se tem verbo, não tem crase. É proibido o uso de crase diante de verbos. Tudo bem? Copia aí. 5 segundinhos para copiar. Tá? Quem quiser tirar uma foto, tira. Quem quiser copiar na caneta. Eu recomendo que vocês parem desse negócio de ficar tirando foto. Você entendeu, meu? Entra na vibe do negócio, vai escrever. Por quê? Porque escrevendo você aprende português. É lendo e escrevendo. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve,
melhor você fica. Certo? A gente vai nessa preguiça, aí, tira uma foto hoje, tira uma foto amanhã, quando a gente vê, a gente não monta um caderno, a gente monta um álbum de foto, né? E fica meio complicado, eu não escrevi nada, não parei para escrever, só fui lendo pequenas dicas. Tem gente que consegue se dar bem com isso, mas não é o caso para todo mundo. Então eu recomendo que escreva mais. Escreva mais. Tá? Não coloca toda a responsabilidade no aparelho. Tá? Vamos escrever mais, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito ainda. Tá legal? Felipe Lohan, de Rondonópolis, fez uma pergunta para o senhor. Pode fazer. O Patrick também fez, tá? Manda. Mesmo Felipe Lohan, de Rondonópolis. Se fosse gerúndio, exemplo, caminhando, teria crase? Não. Fala para ele. Não dá. Não dá. Mesmo se fosse o gerúndio ali, não caberia. O verbo em qualquer situação, no infinitivo, no gerúndio, não interessa. Em qualquer tempo verbal, na voz ativa, voz passiva, não vai rolar. É verbo, não pode ter crase. Certo? Aí o Patrick fez assim, professor, mas como consigo identificar o verbo na palavra? Não consigo identificar. Patrick, fácil. Rondonópolis, é fácil. Certo? Olha só, o verbo é toda palavra que eu consigo conjugar. Por exemplo, andar. Eu ando, tu anda, ele anda, nós andamos. Deu para fazer isso, é verbo, cara. Eu olho, tu olha, ele olha, nós olhamos. É verbo. Você entendeu? Eu penso, tu pensa, ele pensa, nós pensamos. Acabou. Deu para fazer isso, já era. Você já descobriu, é um verbo. Por exemplo, tenta pegar uma palavra que não seja... Eu vou pegar uma palavra para você que não é um verbo, você vai ver que não dá. Por exemplo, porto. Eu porto, tu porto, ele porta, nós portamos, não dá, certo, meu? Só se for o verbo portar. Eu porto, né, que daí já muda o timbre da palavra, né, que ainda assim é um plural metafônico, ele vai mudar, mas não vai ter acento, vai ter uma sonoridade maior. Portos, mas não vai ter acento, nem de crase, nem de coisa nenhuma, tá? Ele não tem. Mas é o que eu estou te falando, deu para conjugar, é. Agora não dá terra, eu terra, tu terra, nós terramos, não tem como, certo? Verbo é toda ação. Tudo aquilo que indicar movimento, você já sabe que é verbo. Eu também tenho os verbos, né, que são chamados fenômenos da natureza, que é chover, chovendo, nevando, ensolarando, terremoto, né, tremendo no caso de um terremoto, depende. Esses são fenômenos da natureza. São verbos? São verbos. Tá? São verbos e vai pegar muito para vocês esse tipo de verbo. Não é nem com crase, ele vai doer mesmo é quando se tratar de sujeito e predicado. É ali que ele vai... Você tem que estar afiado nesse negócio de verbo, quando entrar nessa situação de sujeito e predicado. É uma situação que eu considero muito mais fácil do que a crase, mas se você não estiver preparado, fica complicado. Você tem que saber... Bom, está com a gente. Está com a gente, quando chegar esse momento, você vai aprender, vai desenrolar e vai tocar para frente. Mais alguma pergunta? Vamos perguntar, meu. Tá com medinho? Vamos lá. Certo? Vamos embora. Vou apagar aqui, hein? Vou mais espaço para nós aqui. Escreve aí essa. Aqui. Tive um insight. Escreve essa aqui. O bilhete foi escrito à mão. O bilhete foi escrito à mão. Coloca aí. Pula 3 linhas que eu já vou ditar outra. Tá? Pula 3 linhas aí que eu já estou ditando outra. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Qual foi que eu ditei para vocês agora? O bilhete foi escrito à mão. Beleza, pula 3 linhas. Coloca outro assim. O bilhete foi escrito à máquina. Beleza? Próximo. O bilhete foi escrito a lápis.
Prontos? Então vamos lá. A primeira, vou colocar aqui. O bilhete foi escrito à mão. Quando eu peço, querido e amado aluno, para você pular 3 linhas, é para que você possa escrever a explicação de cada uma delas embaixo delas. Você vai ter a frase e vai ter a explicação nessas 3 linhas abaixo dela. Cada uma delas vai estar com a explicação embaixo. Então você nunca mais vai precisar perguntar para alguém por que tem, por que não tem. A explicação está aí. Quando você tiver essa dúvida, você vai abrir seu caderno, vai lá na questão e vai encontrar a resposta que você precisa. Tá? É para isso. O bilhete foi escrito à mão, o bilhete foi escrito à máquina. E o último a lápis. Vamos encerrar aqui. Mas você não fala nada, parceiro. Enquanto os caras estiverem aí perguntando, eu estou aqui. Pessoal, vamos se ligar, né? Nosso tempo está dando aquela encolhida, então vamos tentar fechar bonito com isso aqui, entender direitinho, tá? O bilhete foi escrito à mão. Tem crase? Agora é um bate-bola, vai, quero ver. Tem crase ou não tem crase? Cadê o Patrick? Patrick, cadê você? Cadê você? O Rogério, Zé Rogério, cadê? Franciele, cadê? Cadê todo mundo? Agora, a hora que eu pergunto, some todo mundo. Tá vendo? Cadê? Franciele, vamos lá? Patrick? Cadê o povo do Recife? Cauã, cadê você? Vamos lá, Peste? Cauã falou que só a última que vai entrar. Tá malandro, hein, Cauã? Então, vamos ver. O bilhete foi escrito à mão. Mão é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. A mão. O pé é masculino, mas a mão é feminina. Então, obrigatória a crase, meu irmão. Na primeira. Franciele falou que tem. Ai, aí, Franciele. Isso mesmo. Tudo bem? Certo? E essa aqui? O bilhete foi escrito à máquina. Tem? Vou dar 2 segundos para pensar. Depois da primeira já fica mais fácil de pensar na segunda. Certo? Ó. Então, naquelas 3 linhas. Felipe falou que a mão acha que sim. Felipe Lohan. Felipe Lohan. Tive um aluno já com esse nome, Felipe Lohan. Ó, o bilhete foi escrito à mão. A mão vai ter, porque mão é uma palavra feminina. Apesar de terminar com mão, terminar com ão, é uma palavra feminina. Então ela aceita a crase. O bilhete foi escrito à máquina. Máquina também é feminina. Então vai. Aí todo mundo vai respondendo aqui, ó. Franciele, José Rogério. Aí, acordaram? Pessoal, desculpa que não tem. O pessoal tá falando que só O bilhete foi escrito a lápis. Lápis. O lápis. Sem chance. Não tem crase. Aprenderam, né? Viu? Não é difícil. É paciência, é calma, é prestar atenção. Anotem as informações. Cada informação, cada rabisco que a gente faz nessa lousa, cada piada, cada brincadeira, cada gesto, cada minuto que a gente fala alguma coisa, tudo isso, tudo isso, quando você junta, são as ferramentas que você precisa usar para poder ter sucesso no que você está buscando. Tá? Então, muito obrigado pela confiança. premiar sempre com você, tá? E é isso daí. E vocês já sabem, né? A frase que vocês estão acostumados, premiar, sempre com você. Valeu, galera. Até a próxima.